Apesar da forma de especificação de cenários que a gente está usando, com a estrutura de given, when e then, ser aparentemente simples, para as pessoas que estão começando, iniciando nessa prática de especificar esse tipo de cenário, pode ser bastante difícil, né? E vários erros podem ser cometidos. Então é importante entender que tipos principais de erros são normalmente encontrados nas especificações de cenários escritos por pessoas que não têm tanta experiência assim. Então vamos ver alguns desses exemplos de erros comuns que as pessoas cometem. Vamos começar aqui com esse cenário que alguém escreveu. Então o ideal é você pausar o vídeo agora para tentar refletir um pouco sobre o que é que há de errado nesse cenário e só então você retomar para ver se você entendeu realmente quais são os pontos errados, problemáticos desse cenário. Então, o primeiro ponto aí, nesse primeiro passo given, é que ele está dizendo, olha, estou no menu de atletas, mas esse atletas aí poderia ser parametrizado, tá? Porque é muito provável que nas especificações dos outros cenários que fazem parte desse sistema, a gente vai ter que verificar, vai ter que ter outros passos como esse, estou no menu X, Y e por aí vai. Então, seria interessante parametrizar isso daí. Também está esquisito nesse cenário, né, que ele está dizendo que seleciona a opção de adicionar e preenche os dados do atleta, mas não dá valores concretos sobre que dados são esses. E esses valores concretos é importante para que a pessoa que for implementar o teste associado a esse cenário já tenha ali dados que ela pode manipular de forma mais direta. Então é importante já preencher essas informações com valores concretos. Tá? Mas o ponto mais errado aí que a gente vê nesse cenário em particular é no segundo end após o when, né? Que a gente está vendo que o atleta não está armazenado no sistema, não é exatamente uma ação. E a gente sabe que nesses passos when a gente tem que ter ações, como seleciono X, seleciono Y, preencho dados com tais informações e assim por diante. E o atleta não estar armazenado no sistema não é uma ação, é uma constatação, é uma verificação de se realmente existe esse atleta, né, armazenado no sistema. Então, primeiro que a gente não teria nem como verificar se o atleta está armazenado no sistema, porque a gente não tem informações concretas sobre o CPF do atleta, o nome do atleta e assim por diante, mas o erro principal aí é que esse end deveria aparecer logo após o given, antes da ação, porque ele não corresponde a uma ação do sistema, é na verdade uma pré-condição. Certo? Então, o primeiro passo deveria, logo após o primeiro passo, a gente deveria ter esse end aí, claro, com mais detalhes sobre quem é esse atleta, senão a gente não vai ter condições de, no teste, verificar concretamente se o atleta está armazenado no sistema. Tá? Então, a gente vem agora com essa nova versão da especificação do cenário. Então realmente o menu atletas lá, atletas está aparecendo parametrizado, né? O fato de que um determinado atleta não aparece na lista de atletas cadastrados aparece agora com o segundo passo, como um given, porque não era uma ação, então não poderia aparecer ali no bloco when. E note que agora a gente tem um CPF específico, só amarrando aí na pré-condição CPF específico do atleta que eu não quero que esteja cadastrado no sistema, eu posso lá embaixo no then verificar que agora o atleta foi de fato cadastrado. Certo? Então, essas informações concretas no given são essenciais para depois no then eu conseguir fazer a verificação. Então, de uma forma geral, agora esse cenário está bem escrito, a gente pode seguir adiante e evita os erros que a gente tinha visto. Né? Então, a ideia principal aí, um dos principais erros associados ao cenário é que na pré-condição a gente não tinha valores concretos, né? E isso é essencial para amarrar isso
na pré-condição, para que na pós-condição a gente possa, de forma concreta, com aqueles dados pré-estabelecidos antes, verificar se o sistema está se comportando como deveria estar se comportando. A gente verificar o resultado esperado de forma concreta, com valores concretos que foram pré-estabelecidos lá na pré-condição. Então, esses valores concretos fazem essa ligação entre a pré-condição e a pós-condição. Então vamos ver aqui um outro exemplo, né? Então, de novo, o ideal é você parar o vídeo agora para refletir sobre o que há de errado nesse cenário daí. Bom, então nesse caso daí, logo o primeiro passo também a gente nota problemas, né? Porque eu loguei no sistema com um login e uma senha. Mas que login, que senha? Então, principalmente se um login específico dá autorização para cadastro de notas e outros logins, por exemplo, login dos alunos, não dá essa autorização, então é importantíssimo que aí a gente saiba o login específico e o papel específico associado àquele login. Então tem que ser o login de um professor, né, com a senha específica. Então a gente tem que dar esses dados concretos aí, que é para depois facilmente a gente conseguir implementar os testes, e os testes têm que manipular o sistema com valores concretos. Então a gente já vai ter os valores concretos associados a isso. Segundo passo aí, eu estou na página de disciplinas ministradas esse semestre, tudo bem, mas disciplinas ministradas esse semestre poderia estar parametrizado, porque provavelmente eu vou ter outros passos a serem especificados em outros cenários, que vai envolver a verificação de se eu estou numa outra página além dessa. Então, parametrizando isso, eu posso ter uma única implementação, como se fosse um único método que recebe um parâmetro e ele vai ser usado, esse único método, para implementar dois cenários diferentes. Eu não preciso repetir a implementação daquele método. Aí na ação, nos três passos, nos dois passos associados à ação, tem eu clico, né, radio button, botão de preencher notas. Então tudo isso daí é detalhe, referenciando detalhe específico da GUI. É melhor evitar isso. Por quê? Porque se o designer decidir modificar alguma coisa na GUI, então ao invés de usar um radio button, vai usar um outro mecanismo para indicar que a nota é única, tá? A gente não precisa atualizar o nosso cenário e no futuro não vai precisar atualizar o nosso teste também. Então, aumentar o nível de abstração aí, não referenciar elementos concretos da GUI seria a primeira lição nessas ações. Uma outra coisa nessas ações ele clicou no botão de preencher notas, mas quais foram as notas preenchidas? Isso vai ser essencial, né, para depois a gente verificar se as notas foram armazenadas de forma correta. Então preciso das notas concretas que foram digitadas, e especialmente se eu estou envolvido em metas de aprendizado, eu preciso saber a nota associada a cada meta. Então essas duas ações aí, as duas primeiras ações do bloco N, elas não especificam isso daí. Um outro erro é que a terceira cláusula end, né, a segunda cláusula end, a terceira do bloco N, ela não corresponde a uma ação. Eu vejo o campo para preencher a nota de um aluno, é um resultado esperado, então isso tem que ser colocado no bloco do then, não no bloco do when. O bloco do when é só ações, né? O bloco do then são constatações que a gente quer ter. Então, eu constatar que o campo para preenchimento da nota de um aluno ele aparece, né, teria que vir no then. Mas mesmo assim eu também não quero referenciar especificamente o campo, né, onde eu vou preencher a nota do aluno. Posso preencher a nota do aluno de outra forma, poderia ser não ser um campo, seria uma lista de notas a escolher, tá? Então é melhor não referenciar isso, aumentar um pouco o nível de abstração. Então nesse terceiro passo do bloco N, eu teria que aumentar o nível de abstração e colocar isso na parte do then. Tá? E por fim, a nota digitada gravada no sistema e meu login associado a ela. Para verificar isso, eu preciso de forma mais concreta dos valores, né, que foram digitados e do login que está associado. Tá?
Então, a melhor versão de um cenário como esse seria essa daqui, onde logo no given a gente tem valores concretos aí usados. Estou logado como papel de professor, um determinado login, senha, estou numa determinada página, também é importante deixar claro esse referencial parametrizado, né? Quando eu seleciono a opção de nota única, então não tem radio button, né? Então é uma opção aí que está parametrizada também, porque eu poderia selecionar outra. E aí ele tem ações para o preenchimento de 2 notas diferentes para 2 alunos diferentes. Tá? Então, capturando concretamente valores específicos, né? No DEN, eu vejo na tela uma mensagem de sucesso e vejo a nota 9 associada à aluna Mariana, 8 a Pedro e por aí vai. Tá? Então, um outro caso interessante mostrando como erros comuns foram corrigidos. E por fim, esse caso aqui, então de novo a recomendação é que você pause aí o vídeo um pouco para refletir, né? E depois a gente discute os pontos a serem melhorados nesse cenário. Então aí nesse cenário tem pouco a melhorar, mas um fato específico é que ele está usando metas abstratas, meta 1, meta 2. Então, apesar disso não fazer muita diferença para a implementação dos testes em si, ele faz diferença para o usuário. Então, o usuário trabalhar aí com valores X, Y, meta 1, meta 2, valores abstratos, é um pouco pior do que se ele trabalhasse com valores concretos, como ao invés de meta 1, escrever requisitos com qualidade, ao invés de meta 2, revisar requisitos com qualidade, certo? Seriam metas de aprendizado, né, com valores concretos. Se eu uso valores concretos, fica mais fácil na cabeça dos stakeholders, né, eles visualizarem o que é que realmente eu estou querendo especificar com esse cenário. Tá? Então não custa nada usar valores concretos aí para tornar o cenário mais realista e mais fácil de validação. Tá? E por fim também um único outro detalhe aí que eu quis alterar nesse cenário é que ele diz, olha, o sistema tem a turma 2016-12 com as metas meta 1 e meta 2, tá? Mas ele não diz se essas são as únicas metas, se tem metas a mais e eu não estou mencionando, ou se essas são todas as metas. Tá? E aí quando eu clonar eu quero verificar se a quantidade de metas é exata, então eu ajustei isso no cenário original. Outra coisa que ele não diz aí também é sobre essa turma 2017.1, tá? Então pode ser que nessa turma a gente já tenha algumas metas cadastradas, ou pode ser que ela esteja vazia. Então saber se ela está vazia, né, é importante para a gente definir o comportamento exato do sistema. Porque se ela está vazia, aí eu realmente só vou copiar as metas de 2016.2 para ela. Mas se ela tiver algumas metas, o que é para fazer? É para eu apagar as metas existentes? É para manter todas? E se uma das metas existentes em 2017.1 for igual, tiver o mesmo nome, a mesma descrição de uma meta que está em 2016.2, o que eu devo fazer? Certo? Então, eu tenho que caracterizar melhor o estado de partida aí nesse caso. Porque dependendo do estado de partida, 2017.1 não tem meta nenhuma. Pode ser um comportamento. 2017.1 tem já 5 metas, é outro comportamento. E essas metas são diferentes da que estão em 2016.2. É um comportamento. 2017.1 já tem 5 metas e pelo menos uma delas é igual a que está em 2016.2. Aí é outro comportamento. Então preciso ter mais informações, caracterizar melhor, amarrar melhor qual é esse meu estado de partida, né? Então foi isso que a gente fez aqui nessa versão do cenário, né? A gente diz que 16.2 só tinha essas 2 metas que estão aí, escrever requisitos e escrever testes. Então eu melhorei usando nomes concretos, descrições concretas e mais realistas para o que são metas, né? E também colocando apenas, dizendo que ela só tem essas 2 daí, tá? E referenciei no end aí
você pode ver que eu disse, olha, a turma de 2017.1 está cadastrada e adicionei os 100 metas. Porque nessa situação específica eu quero esse comportamento que está detalhado lá no DEN, certo? Mas se tivesse com metas, aí seria um outro detalhamento, eu teria que dar um warning, por exemplo, né? Então precisaria de um outro cenário. Mas é importantíssimo colocar os 100 metas para caracterizar melhor, amarrar melhor, definir melhor qual é esse estado de partida. Porque como eu falei, mudou o estado de partida, eu posso ter um comportamento diferente. Então, se eu deixo ele muito aberto aí também, né, com metas ou sem metas é o mesmo comportamento, tudo bem, pode ser que seja isso que o stakeholder queira, certo? Mas eu tenho que me certificar disso daí e só após essa certificação é que eu poderia tirar esses 100 metas. Como nesse caso daí eu prevejo um comportamento diferente quando está com metas, a gente tem que dar um warning, tá? Então é essencial aquele ir sem metas no segundo passo aí do bloco given, no end após o given.